estar com vocês essa quarta-feira, um feriado que Deus deu para você, um dia abençoado. E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. Agradecemos ao Senhor, porque voltamos nossos cultos presenciais aos domingos. E no último domingo tivemos um culto abençoado, cheio da unção de Deus, palavra abençoada. E hoje não vai ser diferente o nosso estudo. Você vai continuar sorrindo, sendo abençoado por Deus através da sua palavra. Eu quero orar com você neste momento, pedindo a bênção do Senhor sobre sua casa, sobre o seu lar. Querido Deus, obrigado, Deus. Te louvamos nesta noite. Exaltamos seu santo nome. Agradecemos pela tua fidelidade. Queremos ser fiéis a cada dia ao Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor, visita cada lar, visita cada família, derrama a tua bênção, a tua graça. Que esta quarta-feira seja, Senhor, uma quarta-feira totalmente diferente. Essa noite abençoada, onde teus filhos aprenderão um pouco mais da tua palavra. Senhor, usa os músicos nesta noite para adorar o teu nome. Usa o Senhor poderosamente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e te adoramos. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Graças te damos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, amados. Aleluia. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor.
Obrigado, Deus. Senhor, visita cada família, visita, Senhor, nossos filhos. Senhor, cuida de cada um de nós. Estamos de passagem aqui nesta terra e sabemos, Senhor, que um dia o Senhor vai nos levar para a glória, ou vai arrebatar a Tua igreja. Queremos, Senhor, nesse tempo que estivermos aqui, o Senhor esteja nos livrando, ó Pai, de todo o mal. Livra-nos deste vírus, Senhor. Guarda, Senhor, todas as nossas famílias. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te adoramos. Amém? Glória a Deus. Queridos, quero fazer um desafio com vocês, que eu fiz no domingo com a igreja. Você que está nos vendo aí, talvez não ouviu no domingo. O nosso desafio é o seguinte: você vai trazer a ação solidária da igreja no dia 30, dia 1º, ou no dia 2, que é o dia da Santa Ceia. Você vai fazer um compromisso com Deus de trazer uma cesta básica para ajudar várias famílias que estão passando necessidade, e nós estamos vencendo a distribuir alimentação. Então, eu convido você a trazer uma cesta básica, ou mais, se Deus tocar no seu coração, e você vir colocar embaixo da sua cadeira onde você senta. E depois, no domingo, no dia da ceia, nós estaremos orando por todos vocês, que vão nos ajudar. Ah, pastor, mas eu não tenho como dar uma cesta. Traga 2, 3 quilos de alimento, não tem problema. O importante é você fazer de coração aquilo que o Espírito Santo tocar em você. Amém? Então, que Deus possa te abençoar. E no próximo domingo, convido você para estar no culto presencial, das 9 às 18 horas, um culto de adoração, dia 25, exaltação ao nome do Senhor. Então, venha para você ter um tempo gostoso de comunhão conosco, como nós tivemos no último. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Quero orar agora pelos dízimos e ofertas que você está enviando pelo Pix ou pela conta da igreja. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e honrando você a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada líder, cada irmão que tem feito seus depósitos, ó Pai, para a igreja, para nos ajudar em toda a situação que estamos passando. Ó Deus, guarda, cuida de cada lar, guarda o emprego dos teus filhos, sustenta em tuas mãos, derrama bênçãos sem medida sobre a casa dos teus filhos, que nunca venha faltar o pão de cada dia, e que essa cesta básica, Senhor, que teus filhos vão trazer à tua casa, ó Deus, seja para abençoar muitas vidas, e essas pessoas também, Senhor, sejam abençoadas por Ti, porque estão dando um pouco do que tem para ajudar aquele que não tem. Querido Deus e Pai, derrama a Tua unção, Tua graça, todos os Teus filhos, ó Deus, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno de adoração, só Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno de toda a honra, Tu és Jesus, ou eu sou Teu. Meus
Paz de Jesus, gente querida, muito boa noite. Que privilégio e que bênção poder recebê-los hoje à noite, uma quarta-feira de feriado, graças a Deus, a nossa Bíblia interativa. Esse tempo especial que temos tido com a palavra de Deus. Antes de abrirmos a palavra em Filipenses capítulo 3, eu quero convidar você a orar comigo hoje à noite. Foi muito bom ter lido hoje um WhatsApp que o nosso casal de missionários, o Alfredo e a Tati, lá em São Paulo, mesmo no meio de toda a expectativa de cura que temos tido do pequeno Davizinho, nosso irmão testemunhou hoje ter podido dar um lindo testemunho do Senhor Jesus, a chefe de operações, a chefe médica de todo o setor neonatal do hospital onde eles estão. E ao final da mensagem o Alfredo dizia com muita alegria que era um prazer para ele estar ali servindo a Deus. Eu fico imaginando, meus queridos, que coração é esse que Deus trabalha na vida das pessoas como a Tati e o Alfredo, que mesmo em meio à luta tem a alegria de servir o Senhor. O que nós vamos estudar em Filipenses 3 não é apenas uma ideia minha ou de algumas pessoas ou do próprio apóstolo. Era o que Deus sempre fez na história e na vida do seu povo. Também quero orar com vocês pedindo pela Fran. A Fran é uma guarda municipal daqui da cidade, que trabalha com o nosso irmão Ney. Desde sábado nós temos orado pela Fran. Ela passou por um transplante que não foi bem sucedido. E depois disso, o cuidado médico se redobrou e a sua vida tem passado pelo vale da sombra. Mas nós temos orado para que Deus transforme esse momento sombrio no momento de vitória e de vida. Então, junte-se comigo nessa hora. Vamos orar para que Deus ilumine o nosso coração, para que possamos sorrir novamente. Mas vamos orar para que Deus faça a sua vontade sobre a vida do Alfredo e da Tati, levando outros ali a conhecerem Jesus no hospital. E Deus use o Ney na vida da família da Fran nesse momento tão delicado que nós esperamos o milagre do Senhor. Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado por nos reunir nesta noite. Obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra. E mesmo nesse momento de transição entre igreja reunida e igreja espalhada, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça ao estudo da Tua Palavra. Que nada e ninguém venha tirar o nosso foco da Tua paz, da Tua voz e da Tua direção. Fala a cada lar, a cada família, fala com cada um atrás desse dispositivo eletrônico. Que no meio da minha voz, a Tua voz seja ouvida, a Tua direção seja percebida e o Teu povo possa fazer aquilo que Te apraz. De igual maneira nós oramos, ó Deus, pela vida do Alfredo e da Tati, mais uma vez celebrando mais um ano de casamento que eles tiveram, mas em especial, porque no momento tão frágil daquela família, de pura dependência do Senhor sobre a vida do seu filhinho, eles estão ali hábeis e habilitados para falar do Teu amor. Aquela equipe de enfermagem, aquela equipe médica, usa a vida da Tati, usa a vida do Alfredo. O Senhor permitiu que eles estivessem ali. Agora permita que a alegria de serem Teus servos, naquele momento, seja uma alegria completa e plena para a Tua glória e louvor. De alguma maneira pedimos pela vida do nosso irmão Ney, que junto à família da Fran, tem sido realmente um testemunho da Tua graça, do Teu poder, do Teu milagre. Fala com ele e fala com toda esta família, enquanto eles esperam o milagre do Senhor nessa hora. Nós nos depositamos a Ti, ó Espírito Santo, para que esteja nos dirigindo em oração, em temor e em aprendizagem. Ilumina nossa mente e o nosso coração, para a glória e louvor do Teu nome. Pedimos por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Sorrindo novamente. O poder da legítima alegria espiritual. Estudar o livro de Filipenses é encontrar a alegria do Senhor nos mais diversos momentos, fases e situações da vida. E hoje à noite nós vamos para o capítulo 3, nós já passamos da metade da carta escrita por Paulo. No capítulo 3, de uma maneira bem sintética, o apóstolo adverte os irmãos de Filipos contra falsos mestres que estão chegando na cidade e renuncia, ele mesmo, Paulo, aos privilégios anteriores da sua história de vida. Isso vai do verso 1 ao verso 11.
Paulo expressa a partir do verso 12 o seu desejo mais sincero e intenso de ser achado em Cristo, também na sua busca pela plenitude de Cristo Jesus. E ele recomenda a si próprio como exemplo a vida de outros crentes, pelo valor que esses outros irmãos adquiriram em sua vida. Se nós formos olhar aquele quadro sumário que eu dei no nosso primeiro encontro, que você com certeza já baixou aí para o seu computador, para os seus dispositivos, nós vemos que no capítulo 2, Paulo revelou a alegria em servir a Jesus, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a tribulações, porque Jesus era o seu modelo de servidão, de humildade, e pelo Espírito Santo ele tinha o poder da comunhão com Deus. Agora, no capítulo 3, nós vamos ver como Paulo tem também alegria em compartilhar, não apenas conceitos, ideias, doutrina, mas compartilhar a sua própria vida. Para isso ele vai trazer um alerta, para isso ele vai dar um testemunho, para isso ele vai mostrar um objetivo e vai dar à igreja um comando. Por quê? Porque Cristo é o seu maior alvo existencial. E enquanto este alvo está sendo alcançado, enquanto ele está buscando atingir esse alvo, ele faz a sua adoração, a sua entrega, a sua oferta, através da pessoa do Espírito Santo bendito que em nós habita. Paulo mira o alvo e vai adorando enquanto vai para esse alvo, pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, no capítulo 1 e 2, Paulo explicou como os cristãos devem responder à adversidade, visto que o próprio Cristo esteve disposto a obedecer a Deus Pai até a morte, e por isso se tornou o nosso modelo. Vimos no capítulo 2 que reclamar e se preocupar não tem lugar nenhum na vida de um crente entregue a Deus, dadas as alegrias celestiais propostas. Então, agora no capítulo 3, Paulo vai mostrar que a sua grande alegria está pelo sucesso daquilo que Deus está fazendo no seu íntimo. O sucesso não está diante dos homens, mas o sucesso está diante de Deus trabalhar no seu íntimo. Paulo faz um contraste ousado, abrindo mão das suas credenciais religiosas anteriores, de todas as suas autoridades sociais que havia conquistado, até mesmo como cidadão romano, e segundo a tradição judaica, valores esses, credenciais essas, que mostravam um Paulo impecável na sua sociedade. Mas ele agora abre mão de tudo isso e mostra um testemunho de que nenhuma dessas realizações valem mais do que a comunhão com a pessoa do Senhor Jesus e com o seu corpo, que é essa igreja. O contexto do capítulo 3, então, Cristo deve ser o único foco do cristão. E isso vai definir as ênfases finais que Paulo apresenta no capítulo 4. É lindo entendermos que dentro dos princípios da alegria espiritual, compartilhar a vida com alegria, para que isso aconteça, é necessário um objetivo eterno, a vida ligada intensamente com Cristo Jesus. Não é apenas dizer, para mim o viver é Cristo, mas é viver Cristo de maneira intensa. Paulo viveu isso e por isso podemos perguntar a nós mesmos: qual o grande objetivo da nossa vida nesse mundo? Qual a nossa grande missão no mundo a partir da graça, do amor, da misericórdia em Cristo Jesus? Eu diria para vocês que a diferença grande do capítulo 2 para o capítulo 3, e por que eu digo diferença grande? Porque no capítulo 2 nós vimos a alegria em servir. E agora no capítulo 3 nós vemos a alegria em compartilhar. Servir é algo prático, é uma ação direta. Compartilhar é compartilhar aquilo que está dentro de nós. O nosso conhecimento relacional com Cristo Jesus agora precisa vir para fora. Não apenas nos nossos dons e talentos,
mas no próprio testemunho, na nossa própria ação. Compartilhar está ligado a compartilhar a confiança que temos em Deus, a segurança que recebemos de Deus, a visão interna dos valores da graça que estão no íntimo de cada um de nós. Quando a gente olha aqui no quadro sumário, nós vemos a divisão do capítulo 3. Paulo nos dá o alerta nos primeiros 3 versos. Ele dá o seu testemunho, mostrando o que Cristo fez por ele e o valor que Cristo teve na sua história, dos versos 4 ao verso 9. Nos versos de 10 a 16, Paulo faz a sua grande declaração ao compartilhar quem é Cristo para si, e deixa uma direção para a igreja objetiva entre os versos 17 ao verso 21. Cristo, então, é o seu objetivo maior dentro dele mesmo. Paulo não é um religioso lunático que sai aí colocando facas e explodindo lugares para que as pessoas venham para Jesus. É que Jesus está no seu íntimo, que ele não consegue deixar de compartilhar o que Deus está fazendo nele. Por isso que a sua adoração a Cristo só pode ser pelo Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. Meus queridos, antes de entrarmos na leitura dos primeiros 3 versos, deixe-me dizer uma coisa. Paulo está alegre por poder compartilhar o conhecimento pessoal que ele tem de Deus. E deixe-me ser sincero com vocês. Quando eu olho para o capítulo 3 de Filipenses, se existe uma alegria no meu coração, é porque esse texto nos dá grande esperança para maus empreendedores. Nós vivemos num mundo onde se valoriza apenas os grandes feitos, os grandes gestos, as grandes atuações, os grandes empreendimentos, os grandes números que as pessoas conquistam na vida. Mas Paulo, nesse capítulo, não valoriza aquilo que o presente século valoriza. Ele não está valorizando apenas o mundo, ele não vai dar o mesmo valor, ele não vai valorizar na mesma intensidade aquilo que está no mundo externo, tal qual ele valoriza aqui o que está no mundo interno dos filhos e filhas do Senhor. É lindo demais olharmos para este capítulo da palavra de Deus e ver gente que abriu mão e que aparentemente vai perder nesse mundo para ganhar as coisas que valem a pena diante do Deus eterno. Olha como ele começa dizendo isso e nos dando um alerta nos 3 primeiros versículos do capítulo 3. Você sabe que eu não estou projetando ao texto bíblico exatamente para você grifar, anotar, fazer aí na sua Bíblia o seu estudo pessoal, tá joia? Estou lendo na versão da NVI, versos de 1 a 3, que dizem assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é quem somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na nossa própria carne. Paulo começa esse capítulo nos chamando à alegria. Alegrem-se no Senhor. Até aqui a carta vinha dizendo de esperança, de força, de alegria no servir, de fazer Jesus a fonte de alegria no meio das dificuldades, mas agora ele dá um olhar para dentro da igreja, e ele vai dizer para a igreja de Filipe, ter cuidado com os falsos mestres. No verso 2, ele explica quem são esses falsos mestres. Homens que praticam o mal, que trazem a circuncisão judaica ou ainda outros rituais, tentando distorcer o verdadeiro valor da fé. Paulo advertiu a igreja para estarem cientes desses falsos mestres, que ele chamou aqui de cães. E toda vez que cães aparece no Novo Testamento, é uma ilusão a uma luxúria sexual, a uma forma instintiva de vida. É interessante que Paulo usa uma mesma expressão citada em Isaías,
capítulo 56, verso 10, ao qual o apóstolo parece se referir. Porque ali o profeta Isaías está denunciando a maldade de alguns falsos profetas que agem de maneira a devorar, a machucar, a agredir. E Paulo está usando o mesmo princípio de gente que está mordendo a igreja de Jesus, está latindo no sentido de vociferar e de dizer algo que não é verdade. Paulo está exortando que gente que está tentando fazer a sua própria religiosidade, esses que trazem a falsa circuncisão, porque prefere acreditar no ritual do que na pessoa plena do Senhor Jesus. Paulo está exortando que existem pessoas que querem colocar, além da fé em Cristo, uma coisa a mais, um ritual a mais. Ele os chama de gente da circuncisão, porque assim como o cão, quando morde, corta um pedaço. A obra da religião, segundo Paulo, é inútil, a menos que o coração do homem esteja disposto a adorar a Deus. Na força e na direção, na graça do Espírito Santo, toda a sua religiosidade é vã. Por isso que ele diz e nos dá esse alerta. Alegrem-se no Senhor. Verso 3, gloriem-se apenas em Cristo Jesus e exclusivamente em Cristo Jesus, sem nenhuma confiança na sua própria carne, sem nenhuma confiança na sua religiosidade. Devemos, no meio de tantas confusões, buscar a nossa alegria, o nosso gozo existencial apenas em Cristo Jesus e não nos nossos cenários religiosos, nas nossas apresentações exteriores. Tem que ser algo que o Espírito produz no íntimo de cada um, porque nós não poderíamos nos proteger contra aqueles que vêm com uma religiosidade, com um ensino distorcido. Toda a nossa alegria, toda a nossa realização, toda a nossa fé devem estar centralizada apenas na pessoa do Senhor Jesus. E eu acho lindo que Paulo vai falar, e isso tem que ser pela via da alegria. Os 3 capítulos até aqui, ele chama, ele convida, ele convoca a descobrirmos o valor desta alegria espiritual. Não é ser repetitivo, ele diz, não é cansativo para mim, e é seguro para aqueles que verdadeiramente vão adorar a Jesus, não por causa de homens, não por causa da sua religiosidade, mas pela obra gloriosa do Espírito Santo em cada um de nós. Paulo está dizendo, não confiem na religiosidade, não confiem nos atos externos. Precisamos ver aquilo que Deus está fazendo de fato no íntimo. Por isso que ele vai dar o seu próprio testemunho nos versos de 4 a 9. Paulo vai dizer, não de maneira orgulhosa, opulenta, cheia de si, mas ele está sendo didático, irmãos, ao dizer, vocês querem entender mais de religião do que eu entendia? E aí nos versos de 4 a 9, nós vamos ler aqui, leia aí na sua Bíblia, ele diz assim, não dá para confiar na carne, verso 4, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, especificamente à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, verso 6, quanto ao zelo da fé hebraica, eu era perseguidor desta igreja, quanto à justiça que há na lei, grife aí na sua Bíblia, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E depois de perdidas, eu as considero como esterco, como lixo inútil, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo, olha como ele acaba com o judaísmo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Meus irmãos, que testemunho maravilhoso. Paulo diz que a sua confiança anterior na carne tinha muitos fundamentos religiosos, judaicos, de uma tradição de fina estirpe. Ele inclui aqui uma lista de atributos do qual qualquer um poderia se gabar. Paulo está dizendo: eu sou descendente direto de judeus, eu sou descendente direto de Abraão, eu sou da tribo do filho mais querido de Jacó, eu era da tribo de Benjamim. Paulo adiciona seu próprio currículo espiritual, observando aqui as suas razões para se gloriar na carne, como ele diz no verso 4, embora eu tivesse razões, eu na carne ainda mais. Com todo este currículo, ele olha para si mesmo e diz: eu era fariseu, perseguidor da igreja. Mas o que chama a minha atenção está no verso 6, quando ele diz, quanto à lei, e meus irmãos, nós sabemos que a lei judaica, ela era minuciosa, ela era dura, ela era pesada, e Paulo diz: quanto à lei eu era irrepreensível. Ou seja, Paulo, humanamente dizendo, cumpria aos olhos dos seus superiores tudo o que a lei pedia de alguém. Mas o que ele vai dizer? Que o seu currículo está negativado aos olhos de Deus. Ele não passa no teste da misericórdia, da graça, da limpeza que Deus quer nos dar. O que Paulo quis dizer é que qualquer ser humano que achasse que pudesse ser justificado na lei, ele seria assim. Mas quando ele se compara a Cristo, versos 7 e 8, ele vê que tudo o que ele tinha não era nada mais, nada menos do que um esterco. Paulo vai dizer, olha que eu coloquei aqui um slide para vocês, que o seu currículo era irrepreensível, mas estava negativado diante de Deus. Ele não tinha créditos, ele não tinha medalhas olhando para a lei. Porque agora o seu verdadeiro conhecimento traz sobre ele um novo eixo paradigmático. O que é isso, Oswaldinho? Volta para mim. Paulo está dizendo que tudo que poderia, todos os quadrantes, todos os eixos da sua vida, trazem agora um novo paradigma. Que paradigma é esse? O conhecer a Cristo Jesus. O foco de Paulo, como ele diz aqui no verso 9, é ser encontrado em Cristo, encontrado numa justiça que não é baseada nas obras da lei, mas na fé em Cristo Jesus. E ele vai dizer agora que o seu grande objetivo é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e se necessário participar dos seus sofrimentos, tornando-se como ele na morte. Ou seja, se o apóstolo tivesse se gloriado, confiado na carne, ele estaria tão perdido quanto qualquer outro ser humano. As coisas que eram importantes para um fariseu, ele considerou nada importante quando se entende que é conhecer a Cristo. E o apóstolo aqui está persuadindo a igreja de Filipos a fazer exatamente o que ele fez. Ele considerou todas as coisas como perda, para poder começar a conhecer quem é Cristo, conhecer a Cristo na sua profundidade. Paulo fala que todos os prazeres mundanos e privilégios externos que ele considerava são perdas. E é fácil dizer isso diante dos olhos da sociedade, que é necessário o ser humano perder tudo que ele valoriza para poder aceitar e encontrar Jesus. Nós sabemos que não, meus irmãos. E quando olhamos o testemunho do apóstolo Paulo, nós vemos o que foi na vida dele perder todos esses privilégios. Não, Paulo não considerou como perda, ele colocou abaixo de perda, ele colocou como lixo vil, como resto jogado a cachorros. Essa palavra esterco se liga de novo aqui ao verso 2, aos cães. Coisas que deveriam ser jogadas aonde os cães vão buscar comida. Tudo que ele poderia se arrogar, ele diz, é ruína, porque tudo isso não é mais valioso do que conhecer
a Jesus, ainda que de maneira pequena, de maneira humilde. Eu coloquei aqui no slide 7. O currículo irrepreensível é negativado. O verdadeiro conhecimento agora tem que direcionar toda a vida. Ela traz um novo grupo de paradigmas. E a justiça própria do ser humano é que leva ele à sua ruína. Estamos arruinados sem a justiça de Deus. Sem a justiça que há em Cristo Jesus, nós iremos comparecer diante de Deus com a faixa de culpado na cabeça. Mas há uma justiça fornecida para nós em Cristo Jesus. Uma justiça que é misericordiosa, que é pura, que é completa, que é perfeita. Paulo está dizendo que ninguém deve confiar em si mesmo, nem na sua origem religiosa ou social, nem na sua própria integridade, nem na sua moralidade, nem na sua religiosidade, como um passaporte diante de Deus. A fé, tão simplesmente, a fé é o meio designado de aplicar o benefício da salvação. A fé no sangue derramado por Cristo na cruz. E o apóstolo vai encorajar essa igreja a fazer disso a sua busca e, se necessário, o seu sofrimento, para desfrutar do poder da ressurreição. Essa esperança viva dá a ele a perspectiva que o conduz, mesmo em meio às dificuldades do seu trabalho, do seu ministério e da sua vivência. Paulo não esperava alcançar isso assim, em 3, 4 anos. Não, ele já estava andando com Jesus há muito tempo. E ele sabia que ele ainda tinha muito para alcançar da graça, da misericórdia, do entendimento. É por isso que ele vai fazer desse seu testemunho de aprender a perder, mas agora no novo eixo paradigmático das novas direções da graça, agora ele vai fazer disso o seu novo objetivo. Vamos ler dos versos de 10 a 16, Paulo dizendo por que vale a pena ter esse testemunho de vida. Ele diz, olha, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tinha obtido tudo isso ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E todos nós, olha que lindo ele convidando a igreja, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amados irmãos, isso aqui é muito lindo. Paulo expressou o seu desejo mais íntimo nesses versos de conhecer a Cristo, e ele reiterou que ele considerava tudo perda para alcançá-lo, mas ele falou, eu não só perdi, eu tenho algo muito maior para alcançar. O meu objetivo é supremo, não apenas de desfrutar da justiça de Deus, que veio por meio da fé, mas eu quero conhecer a plenitude deste poder de ressurreição, compartilhar dos sofrimentos de Jesus, de prosseguir numa direção, mas prosseguir de maneira humilde, porque Paulo ele não se considera um homem perfeito, ele fala, nós já amadurecemos na fé, mas nós temos que ter humildade, porque ainda há muito mais coisas para alcançar. Sabe, irmãos, eu acho lindo Paulo se referir aqui como alguém que não confunde progressão espiritual com perfeição espiritual. Ele sabe que ele foi alcançado, olha o que ele diz no verso 12. Prossigo para alcançar,
pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Eu acho lindo Paulo dizer, eu preciso avançar a despeito das coisas que eu já errei, que eu já perdi, que eu já pisei na bola, que eu já me enganei com Deus. Eu acho lindo Paulo dizer que tem algo para esquecer, porque Paulo foi o responsável pela morte do primeiro mártir da igreja. Paulo, ele tinha a carta das autoridades religiosas para entrar nas casas e matar pessoas em nome do judaísmo, levar pessoas à morte. Irmãos, imagine, eu me lembro até hoje, tendo 50 anos de idade, quando eu tinha 12 anos, numa manobra ruim de bicicleta, eu atropelei uma amiga da minha rua. Uma menina saiu de repente, sem querer, eu entrei com a bicicleta no meio da menina. Aquela criança podia ter batido, como bateu a cabeça, ter ficado aleijada, paraplégica. Até hoje eu tenho aquela sensação ruim de ter atingido uma pessoa que eu gostava. Imagine muitas vezes quantas culpas Paulo não tinha sobre si, por ter matado Estevão e outros homens, mulheres de Deus, quem sabe alguns jovens, alguns adolescentes, quem sabe talvez crianças, não morreram sobre a sua autoridade judaica. Agora, Paulo não é um homem que está andando com Jesus simplesmente por um espírito de culpa, de medo, de vergonha. Não, ele diz, as coisas velhas eu deixo para trás e busco o prêmio que está por vir. Eu estou buscando o prêmio maior, porque eu sei que mais do que o prêmio é andar com esse Deus, que é o prêmio da minha vida. Ele tem o perdão, Ele tem a misericórdia, e mais ainda, Ele está me fazendo alguém cheio de amor igual Ele. Coloco aqui para vocês no slide 8, o grande objetivo da vida, de ter sido alcançado, agora para alcançar. De progredir na fé, sabendo que não se alcança a perfeição, mas sim a maturidade. E saber que o grande prêmio do chamado de Deus é sermos parecidos, sermos trabalhados continuamente, não importa quanto tempo temos andado com o Senhor Jesus, sermos transformados à sua semelhança. Oh, querida igreja, como Filipenses é lindo. Como essa carta me chama a acreditar no plano de Deus, mesmo eu sabendo das minhas limitações, das minhas imperfeições, de que Deus tem um plano ainda mais gracioso, ainda mais lindo, ainda mais alegre, ainda mais poderoso para a minha e para a sua história. Eu sei que nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão assim. Poxa, se eu tivesse feito isso antes da pandemia, se eu tivesse feito aquilo antes da pandemia, se eu tivesse dado maior atenção a amigos que não estão mais aqui, a familiares que não estão mais aqui, se eu tivesse melhorado talvez os meus estudos, o meu currículo, quem sabe no momento desse eu não ia sofrer tantas lutas. Querido, não pense assim. Paulo nos chama a olhar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida hoje, naquilo que Deus quer trabalhar na nossa história hoje. E Deus está trabalhando em nós para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, mas caminharmos para frente. Nessa segunda metade do capítulo 3, Paulo fala de prosseguir e de se esforçar por uma vida semelhante à de Cristo Jesus. A partir do verso 12 até o verso 21, ele começa afirmando que nem ele é perfeito, mas está trabalhando para que a graça o torne alguém capaz de sentir tudo que Jesus sentiu. Paulo não se concentra no passado, mas no futuro. Ele está diretamente, olha a palavra que eu vou usar, comprometido com o objetivo do seu chamado. Olha o que ele diz no verso 14. Prossigo para o alvo de ganhar o prêmio do chamado celestial. E aí, meus amados, ele escreve uma coisa que hoje à noite, como eu tenho orado para o Espírito Santo te ajudar nesse sentido. Olha o que ele diz no verso 15. Ele diz, todos nós que alcançamos a maturidade, ou seja, o modelo de Cristo Jesus, devemos ver as coisas dessa forma. E se alguém em algum aspecto, e se algum de vocês em algum aspecto pensa de modo diferente,
isso também Deus te esclarecerá. Querida igreja, vou olhar no fundo dos seus olhos. Paulo estabeleceu aqui o nosso modelo de maturidade cristã. Nenhum de nós deve ser menino na fé que só olha para o que deixou, para o que perdeu, para onde pisou na bola, onde não conquistou. Não, ele está chamando você à maturidade em Cristo. E a maturidade em Cristo exige um trabalho do Espírito na nossa alma, na nossa mente, nas coisas mais íntimas. Deixar de lado aquilo que é passado, para que a graça nos amadureça hoje, para que eu e você nos tornamos melhor do que nós éramos ontem, e esse ano melhor do que no ano passado, e mês que vem nós sermos mais parecidos com Jesus do que nós éramos hoje. Isso é a visão que eu e vocês devemos ter. Slide 9. Devemos ver as coisas dessa forma. Paulo nos apresenta um modelo mental de maturidade, e ele vai dizer que essa é a única visão que Deus tem para o seu povo. Se desligar do passado, avançar no conhecimento de Cristo, e esse avanço aqui, meus irmãos, não é de maior informação, é de maior intimidade com a pessoa de Jesus, de falar como Jesus, amar como Jesus, servir como Jesus, abençoar as pessoas, ser fraterno às pessoas, e avançar nos propósitos celestiais da nossa vida e da nossa história. Paulo está enfatizando que nós precisamos entender isso. Não há, você pode gostar mais disso, mais daquilo, você pode estar numa igreja que trabalhe mais assim, mais assado, mas toda a nossa visão de comunhão espiritual com Deus e com os irmãos deve nos levar a uma maturidade, onde nós continuemos a crescer juntos. Paulo enfatizou a necessidade de todos termos a mesma opinião e seguir este exemplo que aqui ele colocou. Tanto que no verso 16, com todo carinho quero dizer isso, ele dá uma paulada terrível. Ele fala, meus irmãos, se vocês não entenderam isso, não é a visão que está errada. Não é a revelação desta palavra que está errada. É você que precisa mudar a cabeça. Ele não diz que você pode continuar pensando do seu jeito para crescer em Cristo Jesus. Não, não. Olha o que ele diz na segunda parte do verso 15. Ele fala de maneira clara. Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, olha como ele é direto. Isso também Deus esclarecerá. O que é Deus esclarecer? É Deus trazer entendimento. É Deus tirar a nuvem da dúvida, da ignorância e jogar clareza naquilo que você não entendeu. A visão de Deus de maturidade, de deixar o passado, de avançar no conhecimento de Cristo, de avançar no propósito eterno, isso não vai mudar. Quem tem que mudar é a sua cabeça. Quem que mudar é a sua opinião. Se você não entendeu isso por causa de algum aspecto, dobre o joelho hoje, em humildade. Peça ao Senhor que te faça progredir na fé. Porque Paulo vai dizer, tão somente, verso 16, vamos continuar progredindo em cima desta visão. De desligar do velho homem, de desligar do passado, de avançar aprendendo de Jesus até que ele volte. E sabendo que temos um compromisso com um chamado celestial para toda a eternidade. Deu para entender? Viu como o homem de Deus é profundamente rígido? A doutrina não vai se mudar aos tempos. Os seres humanos mudam, a cultura muda, a sociedade muda, mas o chamado de progressão espiritual está aqui. E é nessa humildade e nessa perseverança que muitas vezes nós vamos ter muitas lutas para avançarmos nesse testemunho, neste objetivo, sabendo que este alerta que ele deu no começo da carta, de tomar cuidado com os cães, com os falsos mestres, com gente que produz o mal, com gente, como ele diz aqui, que pratica o mal, vai estar do nosso lado enquanto a gente busca esse crescimento espiritual. Paulo está quase dizendo à igreja de Filipos que tem laranja podre no meio das laranjas boas. Ensinando conforme o Senhor Jesus disse que haveria joio no meio do trigo.
mas não deixa o joio te desanimar. Se você está crescendo em Cristo, continue avançando. Eu gosto de uma frase do Charles Swindoll, que ele diz: a vida cristã requer perseverança, o que significa resistir a todas as probabilidades. É provável que alguém te perturbe, é provável que alguém teste sua fé, é provável que alguém coloque uma pedra de tropeço, que alguém te ensine uma verdade distorcida da palavra. Mas viver a vida cristã com perseverança é viver com a espada sobre a cabeça. E eu gosto dessa frase do Charles Swindoll, porque Paulo, sabendo que a igreja amada de Filipos precisa progredir e avançar no evangelho, Paulo, sabendo que essa igreja é uma igreja ainda jovem na fé, tem tudo, está amadurecendo, tem tudo para continuar amadurecendo, foi uma igreja generosa, bondosa com Paulo, foi uma igreja que ofertou amor e carinho, e hoje para mim é muito fácil eu pregar isso, porque esta semana foi uma semana que eu recebi muitos carinhos de irmãos de longe, de irmãos de perto, irmãos que leram o nosso cansaço ministerial nesses dias. Então, é muito lindo que agora, preocupado e amando essa igreja, Paulo disse no capítulo 2 que mandaria Timóteo, que mandaria Epafrodito para eles, para equilibrar essa balança contra os falsos mestres. Mas pode ser que uma hora Epafrodito não esteja lá, pode ser que uma hora Timóteo já não esteja lá, e essa igreja precisa ter dentro de si essa perseverança que o Swindoll cita, essa resistência, essa maturidade, esse avanço, essa firmeza. Então Paulo dá uma voz de comando a essa igreja. Dos versos 17 ao verso 21, Paulo vai dizer que esses irmãos precisam marchar como um grande exército de amor numa mesma pegada. Olha o que ele diz nos versos 17 até o 21. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem, não é só ele que vive assim, mas os que vivem de acordo com o padrão que nós apresentamos a vocês. Padrão esse que estaria na vida de Epafrodito, padrão esse que estaria na vida do Timóteo. Vamos lá, verso 18. Pois como disse ele já tinha ensinado isso, e como eu já disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem aí no meio de vocês como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é diferente do destino de vocês. O destino deles é a perdição. O seu Deus, o Deus deles, é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Agora, irmãos, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amados, Paulo diz, gente, vamos marchar junto, unidos no mesmo amor, unidos na perseverança, unidos no exemplo que eu dei e fez pegadas para vocês caminharem, unidos nessa mesma voz de comando que eu dei, e outros irmãos, verso 17, vivem de acordo com esse padrão que nós apresentamos a vocês. Nós precisamos progredir, mas estamos no mundo. E aí, gente querida, eu li há muito tempo atrás num livro que era um comentário de Filipenses, como se Paulo estivesse dizendo que nós continuamos amando, servindo, compartilhando com alegria o que Jesus está fazendo em nós. Apesar de, como eu coloquei aqui, ser um mundo louco, ruim e triste, mas podemos resistir juntos e continuar amando uns aos outros no Senhor Jesus. É um mundo louco? É um mundo ruim? É um mundo triste?
Paulo escreve este capítulo, como ele mesmo diz, com lágrimas. E com lágrimas ele envia um aviso para os que andam na luz e na justiça, mas ele está mandando também um aviso para os que não andam corretamente. Para aqueles que estão fixando suas mentes apenas nas coisas terrenas e fazendo da ganância o seu Deus. Ele lembra a igreja em Filipos que a verdadeira cidadania do cristão está no céu, não na terra. Na verdade, Paulo disse, Jesus Cristo até vai transformar os nossos corpos igual ao seu próprio corpo, para que nós possamos viver com Deus numa outra dimensão. Nós vimos aqui nos versos 17 a 19, Paulo mostrar com grande contraste o valor de seguir bons exemplos, verso 17, verso os inimigos da cruz. Paulo então entra numa voz de comando, exortando os irmãos de Filipos a olhar o seu exemplo e a seguir outros bons exemplos, a moldarem a sua vida neste chamado, nesta convocação de imitarem quem ele é. Ele está triste porque alguns que viviam ali, em vez de serem irmãos, se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que estavam focadas em suas próprias satisfações nas coisas terrenas. Sabe, igreja, me chama muito a atenção dois verbos no verso 17 que Paulo diz. Ele fala, sigam o meu exemplo, porque vocês sabem e vocês podem, primeiro verbo, observar. Observar não apenas a mim, observar não apenas o que eu fiz, observar também o padrão que eu e outros irmãos apresentamos a vocês. Observação e apresentação. Imita porque observa, porque emparelha, porque analisa a vida de gente que diz que é de Deus. Observe, mas veja o que essa gente também está apresentando. Não está apresentando só coisas fáceis e simples. Muitas vezes está apresentando coisas profundas. Não olhe só a superficialidade dos homens e das mulheres de Deus. Olhe o que está no fundo. É lindo, meus irmãos, percebermos que Paulo faz um contraste. Como eu disse aqui, no slide 13. Os bons exemplos e os inimigos. Porque o contraste era um instrumento literário daquela época. Paulo faz uma coisa que a literatura dos tempos bíblicos era muito comum, emparelhar aquilo que é maduro com o que é verde, quem é maduro com quem é criança, quem é trevas, quem é luz, como o Evangelho de João, e aqui ele emparelha os que seguem bons exemplos e os que se tornam inimigos. É uma ferramenta de expressão daquela época, mas ele leva isso também para comparar onde gente que segue bons exemplos e gente que se tornou inimiga está representando a dois reinos diferentes. Vejam que ele coloca as características no verso 19 dos inimigos da cruz que vão parar na perdição. O destino deles é a perdição. O Deus deles não é glorioso, mas é o estômago, é o ventre. A glória deles é vergonhosa, porque só pensa nas coisas humanas, terrenas. E os que seguem bons exemplos? Os que seguem bons exemplos são cidadãos dos céus. E ele vai chegar com isso até o capítulo 4, verso 1. Os que seguem bons exemplos estão olhando para Jesus, estão esperando a glória de Jesus. No verso 20 ele diz... Eles estão esperando ser capacitados pelo poder de Deus, como ele escreve no verso 21. Quando ele compara esses dois grupos, meus irmãos, ele está dizendo, os inimigos da cruz de Cristo, os seus apetites são sensuais. O caminho deles é um caminho que se preocupa com as coisas que podem parecer agradáveis, mas levam à morte, levam ao inferno. É lá onde tudo se perde, na perdição maior da existência, que é o destino dessa gente. Se a gente ficar andando com eles, compartilhar esses pensamentos deles, esse será o fim.
E Paulo não fala isso, meus queridos, de maneira leviana, brincando. Ele diz no verso 18 que ele já tinha ensinado isso, ele já repetiu esse ensino, e agora ele diz que ele fala isso com lágrimas, porque ele está deveramente triste, porque ele compara com gente que está esperando ansiosamente. Olha o que ele diz no verso 20, a nossa cidadania está nos céus, onde esperamos ansiosamente o retorno do Senhor Jesus. Observem também o exemplo santo de gente coerente com a fé, que tem vivido de maneira íntegra enquanto anda nessa terra, mas está esperando Jesus com uma santa ansiedade. Gente que quer voltar para o lar. Eu achei lindo, nesses dias, muitas famílias que perderam seus amados irmãos, familiares, pais, filhos, igrejas que perderam seus pastores, pastores que perderam queridas ovelhas, gente que diz assim, em vez de ter morrido, voltou para o lar, porque onde está Jesus é a nossa casa. A gente não vê a hora de olhar nos olhos do nosso Salvador e agradecê-lo pelo que Ele fez a nós. Gente que anda com Deus não vê a hora de olhar nos olhos do Senhor Jesus e adorá-lo em perfeição, porque Paulo diz que até os nossos corpos, que hoje são humilhados na fraqueza, no cansaço, humilhados pelo efeito do pecado, humilhados no envelhecimento, e quando eu digo envelhecimento, não é porque a velhice é uma vergonha, mas porque aquilo que se faz no nosso físico, no nosso material, com o tempo aquilo gasta e machuca. A gente já não consegue mais correr como corria, produzir como produzia. A nossa cidadania por essa terra vai se acabando, a gente não vai tendo tanto gosto em tanta coisa nessa terra, porque as nossas afeições vão sendo nas coisas dos céus. E a gente começa a sonhar com a glória eterna, esperar um corpo renovado e glorificado para poder ter comunhão perfeita com o nosso Deus. E aí Paulo está dizendo, a gente não vai apenas ser ressuscitado, nós vamos ser aprimorados. Olha quanto poder Paulo coloca nessas palavras, apenas em 2 versos. Nós tínhamos que estar nos preparando para esse encontro e para essa vinda bendita do Santo Juiz a cada dia, procurando deixar os nossos corpos vis, sendo transformados pelo Todo-Poderoso, e diariamente criar essa expectativa na nossa alma, expectativa para a santidade, para a pureza, para a renúncia, para se livrar dos nossos inimigos mortais, que muitas vezes estão dentro de nós, para compartilharmos com alegria a vida abundante de Deus. Enquanto lutamos, enquanto progredimos, enquanto deixamos para trás, enquanto avançamos na fé. Paulo declara claramente que desejava que os irmãos da igreja de Filipos se lembrassem da importância de viver como cidadãos verdadeiramente de uma nova terra. Eles não eram, apesar de ser Filipos uma colônia romana, Paulo está dizendo, vocês não são cidadãos romanos, vocês são cidadãos celestes, vocês não são cidadãos do imperador que agora manda em Roma, vocês são cidadãos que prestam tributo, reverência, amor ao verdadeiro Senhor dos senhores. Eu acho lindo, porque Paulo quase que está perguntando para os irmãos aqui, qual é e onde está o seu verdadeiro lar? Seu lar é no bairro X, no bairro Y? Seu lar é essa casa que você demorou anos construindo, 20, 30 anos de financiamento pagando? Ou o seu verdadeiro lar está sendo construído a cada dia, porque você tem a alegria de compartilhar o seu testemunho de renúncia, o seu testemunho de abnegação, o seu testemunho de entrega, ainda que seja num corpo humilhado, ainda que seja num corpo envelhecido, ainda que seja num corpo cansado, mas de gente que caminha, que entrega a sua vida em rumo ao verdadeiro lar. É isso que Paulo está dizendo que é compartilhar o conhecimento. E Paulo usou da metáfora poderosa da cidadania para enfatizar seu ponto de vista, que aqueles irmãos deveriam desejar estar na glória e viver para essa glória de Deus.
Eu achei um texto antigo de um livro que eu tinha, meus irmãos, de um autor chamado William Barclay. E quando ele escreve um comentário sobre o Novo Testamento, ele faz uma metáfora sobre as colônias romanas, as quais Filipos também era uma. Quero ler para vocês. Aqui estava uma foto que os filipenses podiam entender. Filipos era uma colônia romana. Aqui e ali, em centros militares estratégicos, os romanos estabeleceram suas colônias. Em tais lugares, os cidadãos eram principalmente soldados que cumpriam o serviço ativo de 21 anos e, posteriormente, eram recompensados com cidadania plena. A grande característica dessas colônias romanas é que, onde quer que estejam, permaneciam fragmentos de Roma. O traje romano era usado, os magistrados romanos governavam, a língua latina era falada, pela justiça romana se administrava e a moral romana era observada. Mesmo nos confins da terra, eles permaneceram inabalavelmente romanos. E o que Paulo então está dizendo aos irmãos em Filipos é: assim como os colonos romanos nunca se esquecem de que pertencem a Roma, vocês nunca devem esquecer que são cidadãos dos céus, e sua conduta deve corresponder à sua cidadania. Oh, querida igreja, que resumo fantástico o Dr. Barclay nos apresenta. Palavras do apóstolo sobre essa cidadania celestial nos ajudam a superar essa mentalidade pragmática e terrenal. Ele corresponde àquilo que se acaba nessa terra, com aquilo que é glorioso, de onde deve vir a nossa motivação para esforços e desafios ministeriais. Após tamanha dedicação de vida, a carta do apóstolo revela a grandeza que nos espera como seguidores de Cristo Jesus. Aqui no slide 16, Paulo fala do nosso privilégio de ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Cada um de nós, meus irmãos, vai poder olhar nos olhos do nosso Senhor e, a partir desse encontro, termos um corpo glorificado. É uma espécie de bônus, onde os nossos fracos corpos terrenos serão transformados em corpos celestes, glorificados, fazendo com que a nossa vida e a nossa entrega sacrificial seja plenamente verdadeira, sem reservas, nos ajudando assim a viver como verdadeiros cidadãos dos céus. E meus queridos, Paulo está escrevendo isso para encorajar a igreja de Filipe. E Paulo está dizendo: irmãos, talvez eu vá para lá, talvez logo eu vou morrer, e isso me traz alegria, porque eu não apenas vou estar com Cristo, como lá vocês serão minha coroa. Olha o que ele diz no capítulo 4, verso 1, leia aí na sua Bíblia. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são, aí ele já falando da alegria, a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Paulo está cheio de alegria, irmãos, escrevendo para os irmãos em Filipos. Paulo não está com medo da morte. Paulo está pleno na presença de Deus. E agora ele está dizendo aos irmãos da igreja de Filipos: vocês são a minha coroa. E lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 10, diz que os 24 seres, os 24 anciãos que estão ao redor do trono, na hora que o Senhor Jesus se levanta do trono, sabe o que os habitantes em volta do trono fazem? Eles pegam as suas coroas e depositam aos pés de Jesus como uma oferta. O que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos é: meus irmãos, eu sou tão grato diante de Deus pela vida de vocês, eu testemunhei para vocês, eu preguei o evangelho para vocês, vocês abraçaram quem é Jesus, e isso encheu tanto o meu coração, que eu não vou chegar à toa na presença do meu Deus. Vocês são a oferta que eu vou entregar,
vocês são a minha coroa, vocês são o trabalho que valeu a pena eu fazer, não apenas nessa terra. Paulo leva a sua comunhão com a igreja ao ápice da valorização fraternal. Você pode perceber o nível da motivação e da manutenção de Paulo nas coisas celestes, porque Paulo sabe que valeu a pena se entregar a Jesus na vida e na comunhão dos seus irmãos. Agora ele vai desfrutar de uma identidade celestial, como um príncipe do Senhor, que tem uma coroa para dedicar ao seu rei, porque ele sempre teve alegria, como a gente viu no capítulo 2, de servir, e agora no capítulo 3, de compartilhar o que Cristo estava fazendo dentro dele, e ele testemunhando e servindo de exemplo aos seus irmãos. A sua coroa é o grande prêmio a ser apresentado diante dos reis, porque Paulo aprendeu a amar, a servir e a compartilhar a vida com aqueles irmãos. Quando nós aprendemos a servir, amar e compartilhar quem somos, compartilhar o nosso exemplo íntegro nessa terra, mas como cidadão do céu, nós somos as verdadeiras riquezas espirituais que uns e outros vão levar para a glória. Você pode ser a verdadeira riqueza dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais como filho cristão, dos seus filhos como pai cristão. Quando a sua consagração ao Senhor serve de exemplo às outras pessoas, serve de motivação, serve como dedicação, para que as pessoas sirvam e amem ao Senhor de maneira esperançosa e dedicada. Meu tempo acabou, o texto acabou, mas eu tenho algumas perguntas para você hoje à noite. As suas lutas, os seus desafios, as suas tribulações, já estão levando você à maturidade? Já estão levando você a ser tão transformado, tão transformada, que você está crendo em Deus de uma maneira madura, de uma maneira satisfatória, de uma maneira plena? O seu exemplo de cidadania nessa terra, independente das suas lutas, independente das suas tribulações, independente dos seus desafios, tem apresentado você como um cidadão do céu? Mesmo andando na terra, Brasil, você é alguém que as pessoas já sentem o cheiro da glória, da eternidade, da graça de Cristo Jesus, porque você leva a Deus a sério? Você tem adorado e gloriado a sua vida em Cristo Jesus? Jesus tem sido o ponto máximo de você aprender a perder tudo e conhecê-lo, e desejado ardente e ansiosamente apresentar as suas coroas a Ele? Ou você tem usado da sua religiosidade, da sua moral, dos seus bons costumes, como a limitada e básica e às vezes imoral forma de achar que vai ser aceito por Deus? O que eu estou dizendo é sério. Ou Cristo é tudo na sua fé, ou Ele não é nada. Ou Ele é tudo que vale a pena perder e buscar para que você tenha comunhão com seus irmãos, sacrifício pelos seus irmãos, dedicação pela fé de pessoas que ainda precisam conhecê-lo. Ou Jesus ainda não se tornou o seu motivo de grande alegria, de grande glória e de grande confiança para a eternidade. Se não está confiando apenas na igreja, nos pastores e em homens. Eu gostaria que você olhasse para o capítulo 3 de Filipenses e reavaliasse a sua jornada e perguntasse para o seu coração: para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? E por falar em reavaliar, lá no primeiro estudo que nós fizemos, eu enviei para vocês uma análise pessoal da carta de Filipenses, onde você poderia estar preenchendo a sua leitura com aqueles que você acha que é o versículo-chave, mas também com aquele capítulo, com um tema para o capítulo criativo que você daria, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Você já fez esse exercício?
Se já fez, por favor, me anima, me encoraja, me deixa saber que você também está estudando. Meu e-mail está aí, pastoroswaldinho@gmail.com. Preencha aí a sua análise pessoal. Já são mais de 15 dias que nós estamos estudando Filipenses, e eu sei que você tem feito aí a sua análise, a sua perspectiva. Preenche e me manda. Eu vou orar por você agora, eu vou orar para que o seu futuro, a sua esperança esteja na sua busca por Jesus. Eu vou orar para que você veja que você tem muito mais a ganhar no futuro com Cristo do que viver no passado sem Ele. Que o seu segredo seja uma atitude determinada de se comprometer com esse processo de se parecer mais com Jesus. Lembrando que a nossa grande necessidade, o nosso grande desafio é realmente um padrão alto, não de perfeição, mas de progresso. E que você não está percorrendo sozinho. Nós estamos nesse processo juntos, de responsabilidade, de bom exemplo, de comunhão enquanto povo de Deus, mas num crescimento contínuo da graça e da bondade de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Eu quero orar, quero dar a bênção e te convidar para estar ainda mais perto do Senhor. Amado Deus e Pai, que alegria nossa poder ver e ouvir da Tua palavra. Que privilégio nosso ter a Tua palavra e o Teu Espírito nos sondando nessa noite, para que avaliemos e perguntemos ao nosso próprio coração, se a nossa conduta, se a nossa postura de vida tem sido a de cidadãos celestes. Se nós estamos inabalavelmente comprometidos com Teu Filho Jesus, mesmo nos cantos mais remotos da vida, da existência, onde ninguém nos vê, onde ninguém sabe quem nós somos, mas que o Senhor vê o nosso coração. Ajuda-nos a não nos preocuparmos tanto com as coisas dessa terra, mais do que investir nas coisas onde Cristo está sentado e reina. Avalie a nossa vida nessa noite, o nosso coração, e nos ajuda a colocar as prioridades da nossa existência, para se alinharem com as prioridades do Teu reino, do Teu chamado. Tira os nossos olhos do medo, da vergonha, da culpa, e nos encha a boca de sede e de fome, pelas coisas justas, onde Cristo está sentado, onde nós entregaremos as nossas coroas diante dos Teus pés, e onde seremos e teremos um novo corpo glorificado, para uma comunhão plena na Tua presença. Vasculha a nossa alma, vasculha o nosso coração, derrama a Tua bênção sobre o Teu povo, para que sejamos, na Tua graça, ainda mais cheios do Teu amor, Pai eterno, este amor que derramou sobre todo o mundo, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora, renovadora do Senhor Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo, gere comunhão da Tua igreja, a cada dia mais na Tua presença, para a Tua glória e louvor, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Lembre-se, querida igreja, você recebeu a mensagem para sorrir novamente. Você recebeu a mensagem que faz toda a diferença neste mundo e na eternidade. Uma boa semana, Deus te abençoe. No próximo domingo, nós teremos o nosso culto presencial às 9 da manhã e às 18 horas. Traga uma cesta básica, conforme o pastor Zé desafiou. Beijo no seu coração, rica semana, fica na paz do Teu Senhor.